Oi, boa tarde. Marquei essa live com vocês. Vamos ver quem vai entrar. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Bom ano para quem tá chegando. Tudo bem por aí, Vivi? Então vamos lá. Tô ligando aqui, conectando com o Face também. Vamos lá. Então, pera lá, vamos esperar o pessoal chegar. Eu tô só conectando, a gente já começa, tá bom? Então vamos lá. Pera lá que não tá conectando aqui com... Ixi, Maria. A live vai ser sobre sintomas. Eu postei um post sobre você perguntar o que você queria sobre os sintomas. E agora eu vou fazer a devolutiva com vocês. Mas não tô conseguindo conectar aqui com o Face ao mesmo tempo. Não sei o que é. Vou tentar pela última vez, vamos ver se entra mais alguém. E a gente já começa. Então, vamos lá. Não sei o que tá acontecendo com a minha câmera. Vamos ver. Não está indo a câmera pelo Face. Então vamos por aqui, depois eu compartilho lá. Então, quando a gente fala de sintomas, tenho que dizer para vocês uma seguinte situação. Eu não trabalho com o sintoma como rótulo, né? O que é sintoma como rótulo? É assim, ó.
O que é alergia? Alergia é isso. Isso é sintoma como rótulo, entende? E aí você deixa de ver o individual. Quem é esse indivíduo? O que é a alergia para aquele organismo, para aquele indivíduo? Não sei se vocês estão me compreendendo. Se eu coloco que alergia é tal coisa, eu fiz uma sensação de relação causa-efeito e eu não deixo nenhuma outra possibilidade para o indivíduo entender a alergia dele. Então, quando eu trabalho com sintoma, eu preciso que vocês entendam que o mais legal de trabalhar com o sintoma é você dar para o indivíduo a possibilidade de ele ouvir o corpo dele, né? Então, quando ele ouve o corpo dele, ele pode perceber o que aconteceu com ele dentro de um geral do que significa aquele sintoma e ele pode escolher não mudar, não fazer nada ou interpretar o conflito dele, interpretar o sintoma dele e ter a possibilidade de ressignificação. Então, uma das perguntas que me fizeram foi, tá, eu tenho sintoma, eu sei o sintoma, vamos começar por essa, né? Eu tenho sintoma, eu sei o sintoma, e agora, o que eu faço? Então, sair da causa. E a causa, ela é muito individual. Então, eu postei lá uma bonequinha dizendo lá, sintoma, alergia. Alergia é contato e separação, né? Quem é que com que metodologia é essa que eu trabalho? É a nova medicina germânica. Então, epiderme tem a ver com o tecido do ectoderma, a nível de tecido embrionário, e esse choque biológico tem relação com contato e separação. Agora, com o quê? Bom, daí nós podemos viajar para a pessoa, porque é o indivíduo. Então, quando ela sabe o que é, ela tem a opção de mudança. Como também ela tem a opção de não fazer nada, mas parar de adoecer por aquilo que ela sabe que está adoecendo ela. Vocês entendem? Aí tá o segredo da coisa. Então, eu sei o que me incomoda e agora sim eu quero fazer algo. Então, agora sim você vai conseguir fazer algo. Tô tentando mexer aqui para ficar mais em pé. Entende isso? Então, eu sei o que me incomoda e vou tentar fazer algo. Beleza. Então, eu vou fazer algo que me incomoda, que me incomoda se transformar, se ressignificar. É aí que tá o segredo da coisa. A ressignificação faz com que o indivíduo possa interromper o ciclo, né? Do que se traduz pela quantia de sintomas que vai vir. Quando ele está em sintoma, a maioria das vezes ele já está na parte curativa, né? Na parte onde o corpo já está estabelecendo a mudança e o encaminhamento para o processo, entre aspas, de cura, tá? Todo sintoma, ele vem de alteração do sistema nervoso autônomo, todo e qualquer ele. Então, eu preciso alterar minha curva normal simpático-tônica e parasimpático-tônica, né? Lembra do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático? É ele que gera a condição de estresse para o corpo, para daí sim você começar a entrar no processo de produzir sintomas, né? Doença, enfermidade em si é outros 500, tá bem longe disso aí, né? Tá bom? Então, o primeiro que me perguntaram tá, eu sei o sintoma e como é que eu faço? Você entendeu? Você sabe o sintoma, você sabe o que é? Então, você pode sair disso. Como é que saiu disso? Vamos supor lá, eu faço dor de cabeça porque, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo do que perguntaram. Eu tenho dor de garganta. Garganta, ela tem essa função, você engolir, essa passagem, engolir. Garganta também tem muito próximo situações de fala, de pôr para fora. Então, algo que você ou não engole ou não consegue pôr para fora.
tem essas duas correlações, né? Quando você fala pra mim dor de garganta. Normalmente, você vai fazer dor de garganta quando você tá indigesto com algo, né? Você não engoliu algo, tá bem? Então, eu sei o sintoma e aí o que que eu faço? Então, vamos pegar esse exemplo da dor de garganta. Você quer falar o que pra quem? O que que você não engoliu? Então, existem exercícios, por exemplo, que trabalham com a programação neurolinguística, né? Tu dá uma enganada boa no teu cérebro. Então, eu sei o que é, não consigo falar com aquela pessoa, porque não vou ficar me indispondo com aquela pessoa, eu pago pra não me incomodar, né? Só que esse preço tá um pouco caro, porque você tá adoecendo. Então, o que que eu posso fazer? Então, você pode fazer aquela técnica bem comum. Ah, eu vou escrever uma carta, como se fosse para aquela pessoa, e depois eu rasgo, eu pico, eu leio de novo, eu falo até logo, enfim, queimo a carta, né? Ou, que nem uma colega minha, né? Eu comentei isso uma vez perto de uma colega, a gente estava fazendo um curso, e ela brincou, nossa, Cláudia, fantástico, eu vou pôr o dedo na goela. E ela fez uma gravação, um vídeo, onde ela põe o dedo na goela, explicando para as pessoas com quem ela trabalha, que se algo tá muito atravessado, ela que põe o dedo na goela. E literalmente se isso te ajuda, vai lá e põe e fica pondo o dedo na goela, né? Ou, tá tão indigesto assim, tão indisposto, e você quer pôr para fora, você pode tomar uns golinhos de água, simular que você está pondo para fora e daí cuspir a água, né? Quantas vezes você achar que deve, tá bem? Então, é assim que a gente trabalha. Tosse seca. Esse foi um dos sintomas que também me perguntaram. Tosse seca em criança. Veja, aí, quando você me fala tosse seca em criança, eu tenho para te dizer que ela já está se resolvendo bem. Então, a tosse, dentro do que a gente estuda, ela tá dentro do que a gente chama de epicrise. Então, ela tá passando da parte de início de correção para a parte de cicatrização de correção. Então, normalmente a criança não tem sintoma, tá? O sintoma da criança é do casal, é dos pais. Então, essa criança tá vendo muita gente falando alto e brigando na frente dela. Essa é a interpretação mais inicial que eu tenho para te dizer. Ou essa criança está ouvindo muita gente dizendo não pode, não faz, não isso, não aquilo, tá feio, tá, né? E a criança, ela é pura, a criança ela é neutra, a criança ela não tem a maldade que você pensa que ela tem, né? A criança ela começa a ter o que você entende por uma malícia ou algo que você não entende, quando ela começa a repetir o adulto que está do lado dela, tá? Então, observa se a tosse dessa criança vem logo em seguida de uma chuva de medo, por exemplo, da mãe. Ai, não sobe no escorregador que você vai cair, não isso que não sei o que, não encosta aqui, não faz assim, não faz assado, mamãe já disse, não sei o que, não sei o que lá. Bom, enfim, depois que a criança não conseguiu falar, né, o que ela queria para essa mãe ou para esse pai, ela entra em correção e aí vem a tosse, né? A tosse está correlacionado com medo, né? Mas a criança em si, saibam, a criança é muito neutra. A criança é pai e mãe, infelizmente, a criança, por amor a eles, ela faz sintoma por eles, tá bom? Perguntaram se alergia, doença de pele, né? Se eu podia falar um pouquinho, que foi o primeiro postzinho que eu coloquei essa semana para falar sobre sintomas em forma de cartazinho, né? Então, tudo que envolve a alergia de pele superficial, né? A gente tem que separar a epiderme da derme, né? Então, a nível de epiderme é contato separação, né? Então, é algo que eu me faz falta, né? Ou algo que eu não quero ter contato, né? Nesse sentido. Quando você fala pra mim, e picada de inseto? Não, picada de inseto já é outros 500. Picada de inseto é um alérgeno, um agressor, né, externo, que faz a memória. Então, primeiro que o inseto, ele tem
né, como produzir a alergia mesmo pelo contato, né, e pela ação histamínica que você vai ter a reação. Mas é um contato que eu não quero ter, né, porque é desagradável. A criança marcou aquela primeira picada como algo muito desagradável, coçou demais, incomodou ela, enfim, nesse sentido, tá? Se você tem coisa, você vai me posicionando aí, você escreve e a gente tenta responder pra você, tá bom? Aí, como já acabei de falar de pele, entrou uma pergunta lá no comecinho. Alergia com bolinhas vermelhas doloridas constantes sempre ao redor da boca. Daí é outros 500, tá vendo? Quando eu falo de mucosa, eu tô falando de outro tecido, que não é contato separação. Contato separação é um tecido mais externo, mais epiderme. Né? Mucosa é um tecido mais interno, mais mesoderma, né? A nível de derme. Se duvidar, tô chegando já na endoderme, tá? Então, eu iria pensar, como eu te conheço, né? Quem escreveu aqui, que você prefere não falar, né? A boca tem essa função de engolir e falar, né? Pôr pra fora, pôr pra dentro. Quando eu começo a lesar a região bucal, tem mais essa correlação, ó. Eu tô tendo que tolerar coisas, então eu me sinto agredida, né? Mesoderma tem a ver com os conflitos de proteção e agressão, tá bom? Então, pensa por esse sentido. Nem sempre é alergia, tudo é alergia, tá? Soluço com frequência em crianças é a mesma coisa que eu te disse da tosse, tá? A criança já está em reparo, pode ficar tranquila, mas ela passou por um evento que ela não quer mais ter, porque o soluço tem a ver com uma resposta do sistema nervoso, e ela não quer mais ter essa relação, né, esse susto, porque traduziu medo para ela. Ela ficou com uma tradução de percepção de medo, tá bem? Então, você presta atenção aí. A mamãe de primeira viagem, não só de primeira viagem, é de segunda, é de terceira, de quarta, é de quinta, mas principalmente é de primeira viagem, né? Como eu tô vendo aqui que se é seu caso, parece-me que você é uma mãezinha bem novinha. É normal, sabe? A gente não deixa a criança ralar o joelho, mas ralar o joelho faz bem, né? Tá bom? Claro que a gente não vai deixar fazer traumatismo craniano, mas cair faz parte da infância. Deixe a criança cair. Você tem que trabalhar com um efeito positivo com a queda. E não com... Ah, caiu! Daí qualquer coisinha é um susto absurdo para essa criança. Porque ela vai lembrar do medo da mãe, não do dela. Tá? Coceira. Coceira, você tá... pode trabalhar das duas maneiras o entendimento. A coceira, ela pode ter seu início na primeira fase de resolução, e é uma coceira intensa, né? Já tá em resolução. Normalmente, se ela tá intensa, é na fase inicial, ou já na fase de cicatrização, tá? Mas é a mesma coisa, contato e separação, tá? Escape de xixi. Já vou falar desse então, tá? Vou pôr aqui na lista e daí eu falo desse, tá bom? Escape de xixi. Muito bem. Daí perguntaram pra mim. Dores cardíacas, dor no peito que não passa. Eu não entendi muito esse aí, tá? Já fui fazer exames e não é nada. Que bom, né? A maioria das vezes não é nada, tá? Mas vai lá olhar, né? Não podemos ficar surtado aí. Sabe, quando eu tenho dor nessa região aqui, ó. Aqui é meu eu. Algo que você não tá concordando. Algo que é seu. Algo que você tá parada. Algo que te baixa demais fluxo energético, né? Você e uma ameba, tamo junto. O que você tá deixando de fazer na sua vida que você tá se diminuindo para caber no mundo do outro? Essa é a grande realidade,
né? Essa região aqui tem muito a ver com motivação pessoal. Sabe? Quando você começa a ir por um caminho de desenvolver o seu eu, é seu, né? Ah, mas é que eu sou casada, ou é porque eu tenho um namorado, ou é porque eu tenho, sei lá, enfim, não sei. Sou casado, tudo bem, veja, você é casado, você não é presidiário, tá? Você não tá no sistema de penitência, não. Casamento não é presídio. Então, você quer mudar o mundo do outro, quer que o outro seja como você espera? Então, você me desculpe, eu não sei com quem que você casou, talvez, não sei, talvez você esteja aí casando com sua mãe. O outro é o outro. Se você ama o outro, você respeita o outro exatamente como é. Exatamente como ele é. Né? Você está com uma pessoa pelo que ele era. Claro que tem as situações tóxicas onde a pessoa se faz de bonitinho e daí depois ele se mostra real como ele é. E se isso acontecer, você é grande o suficiente para perceber que tem algo errado e, né? Veja, parece fácil o que eu vou te dizer, mas a única relação que você não vai se separar nunca é da sua relação de origem, por pior que ela seja. Aceita como é que fica mais fácil, né? É a relação consanguínea. Ali é sangue. Você compra sangue em alguma esquina? Você não compra sangue na esquina, não é? Ótimo. A relação conjugal é uma relação água. Você compra água na esquina? Se você quiser, você pode vir aqui em casa que tem água aqui. Pode ir lá no consultório que tem água também. Sangue não tem para oferecer. Vocês entendem? As pessoas casam ou as pessoas se relacionam com outras pessoas, que foi uma outra pergunta também, querendo mudar o outro. Ou querendo mudar a si para agradar o outro. Ah, daí sinto muito, não vai funcionar esse negócio aí não. Sinto te informar, desculpa. Já logo de primeiro ano, né? 20 dias do ano você já toma uma dessa de brinde para você. Infelizmente é isso. Quando você aceitar o outro exatamente como ele é, aí então vocês podem crescer juntos. E se o outro não quer crescer, aí você opta, ou você para de crescer. Eu sem mimimi, né? Tô bonita hoje, tô com brilho, não tô com cactos, né? Ou você para de crescer, que é uma pena. Ou você já sabe que a partir do momento que você começar a crescer, que você começar a se autodesenvolver, que você começar a melhorar, que você começar a sair do padrão infantil, que foi o início da tua relação, não sei bem ao certo como é que foi que você iniciou essa relação. Fazer, né, amor? Mas o outro percebe, sabe? Quando a gente começa a evoluir, quando a gente começa a crescer, o outro percebe e o outro entra junto. Se ele não entra, ele começa a se sabotar e também você vai perceber. Eu digo uma frase que as pessoas acham que é meio grave, assim, sabe? Pé 38 não cabe em sapato 34. Tenha isso em toda e qualquer situação. Porque a sua família de origem, ela pode ser o que for. Ela te aceita como você é. Ela vai tentar ficar te modificando, vai tentar ficar te lesando, etc, etc. Umas treco meio tóxico, umas mães meio narcisista, né? Mas a família de origem te aceita como você é. Agora, estou numa relação e quero que o outro me acompanhe, e quero que o outro mude. Ah, ele não pode ser assim, ou puxa, eu queria que ele fosse assado. É um gasto energético absurdo. Você pode incentivar, você pode convidar, né? Que nem eu acompanho um terapeuta e ele escreveu: em vez de convidar sua parceira, né? Que ele estava com a parceira, acabou de casar, para ir assistir Netflix, convide ela para crescer junto com você. Ele estava num curso de imersão de desenvolvimento pessoal. Pode acontecer de você receber um não, né? Porque as pessoas, elas estão numa zona de conforto. E crescer dá trabalho. Eu digo isso por mim, né? Eu já fui muito mais imatura, muito. Hoje eu tô melhorzinha, né? Porque a gente tem que ser humilde, né? Não sei em que ponto que eu tô. Mas
Parei, né? Crescer dói, é isso mesmo, né, amadinha? Crescer dói. Crescer dá trabalho. A gente não dá trabalho para criança. Uma criança vem no meu consultório, eu não mando ela ler um livro, eu não falo para ela se ela pode meditar, eu falo para ela se ela pode brincar. É a única coisa que uma criança sabe fazer é brincar. Quando um adulto vem no meu consultório, eu também falo para ele, olha, você deixou de fazer alguma coisa que você gosta. E entre aspas, isso era o brincar. Mas eu dou trabalho para ele. Eu peço para ele ler um livro, eu peço para ele fazer uma técnica, eu peço para ele meditar, eu peço para ele fazer um exercício sistêmico, dá trabalho, tá? Então, é nesse sentido que é o sintoma que você me perguntou, né? Dores cardíacas, dor no peito que não para. Existe um medo aí com algo que daí eu não entendi a sua pergunta, então até onde eu posso te ajudar é aqui, tá bom? Daí, tô bem. Estresse quando tô relacionado com o trabalho. Também não entendi muito bem essa sua pergunta, mas vamos tentar responder pra você. Olha, eu demorei muito pra trabalhar com o que eu gosto. Ponto, é só isso que eu tenho pra te dizer. O certo era você trabalhar com o que você gosta, né? É uma aptidão que você tem, é um dom. O trabalho é mãe, né? Trabalho é mãe, tem essa correlação sistêmica. A parte administrativa do seu trabalho, o chefe do seu trabalho tem correlação com o seu pai, né? Porque você vai se submeter a uma norma, a um limite, né? Sistemicamente isso é pai. Então, o que te estressa? Você não gosta do que você faz? Começa por aí, né? Então, na PNL existe uma pirâmide. Você procura lá, pirâmide PNL, procura no Google, daí você vai aparecer uma pirâmide, né? No meio do caminho dessa pirâmide, a primeira parte da pirâmide é o ambiente. O ambiente te adoece, meu Deus do céu, o ambiente te destrói. Depois vem comportamento, depois vem crenças e depois vem diretriz estratégica. O que você quer? Ah, eu quero ser confeiteira. Ah, mas confeiteiro é curso simples. Mas que grande ilusão que você tem. O confeiteiro, ele estuda. E estuda química. Que é muito difícil na maioria, né? Eu adorava química, mas pergunta aí pro pessoal aí o que acha de química. Então, você tá cheio de crenças. Então você se diminui, porque você tem crenças, então você começa a se irritar, né? Gera uma irritabilidade aquele ambiente, porque não é o que você gosta. Você faz por fazer, você faz só pelo dinheiro, daí também não ganha, porque se você faz só pelo dinheiro, o dinheiro não vem assim. Dinheiro é energia, é uma energia super boa. Dinheiro é a recompensa do seu trabalho bem feito. Tá bem? Então é só isso que eu posso te dizer de imediato com um tema geral, né? Se você quiser um tema específico, você escreve depois, tá? Medo gera sintomas? Sim. Toda e qualquer emoção. Já viu o filme Divertidamente? Já posicionei para vocês aquilo lá. É uma pesquisa de neurociência feita a pedido de Gandhi, se eu não me engano. E aquelas 5 emoções primárias. Emoção é algo muito puro e muito nobre. Emoção é algo que eu não discuto. Emoção, ela é sua. Ela é algo muito... Emoção é sagrada, né? Então, medo e raiva são os gatilhos primários para alterar o nível de cortisol. Mas tem gente que adoece ficando muito alegre, né? Tá? Uma grande alegria brusca, veja o trocadilho, pode gerar uma grande alergia. Porque é um contato que você nunca teve, né? Você nem sabe do que se trata aquilo. Então,
faz uma alteração celular brusca e você empipoca inteiro, por exemplo, né? Tá? Porque é complicado, né? O corpo, o cérebro, o cérebro existe três níveis neurológicos de percepção. Então, se você for trabalhar com o cérebro reptiliano, ele não está acostumado nada do que o neocórtex pode oferecer. Então, o cérebro reptiliano, ele trabalha bem baixo, bem baixo, tá? O cérebro reptiliano trabalha com um nível de medo, de padrão de sobrevivência bem baixo. Se eu, sei lá, pular de paraquedas, então eu vou morrer, porque gera um medo absurdo, então ele não vai, então ele não experimenta, então ele se diminui sempre, né? Porque ele é um cérebro de sobrevivência, tá? Ok? Tem pessoas que quando estão em repouso, que estão alegres, que estão comunicativos, por exemplo, eu entro em férias, quer dizer, eu entro em repouso e eu fico doente. Sim, porque daí você saiu da simpaticotonia e você vai para a parasimpaticotonia, você vai para o relaxamento, você sai da causa de gatilho. Isso é compreensível, tá? Beleza. Herpes. Herpes é algo viral. Então, herpes tem correlação com uma separação brusca ou com um contato sujo que você não quer ter. Tá? Herpes é nesse sentido. É o que eu posso te dizer. Lembra que eu falei? Eu não posso dizer herpes é isso. Eu tenho que olhar pro indivíduo. Eu tenho que perguntar para aquele indivíduo o que é o herpes daquele indivíduo. Tá bem? Olha, esse aqui, ó. Dormência que começa nos pés e vai até a cabeça. Não sei. A única coisa que eu sei é que se for uma parestesia, se eu tô entendendo que essa tua dormência é parestesia, então ela tem a origem a nível do sistema nervoso. Então é uma separação brusca. Não sei. Se for circulatória, daí muda, é um medo absurdo que você tá tendo com algo. Daí mais que isso também não posso te responder, entende? Quando vocês colocam o sintoma desse jeito, não tenho muito o que te responder. Dores nas pernas. As pernas, elas te levam. Essa é a função inicial. Tem um caminho aí que você quer tomar e tá com receio, tá se sentindo desvalorizado para tomar esse caminho. Dor, eu normalmente trabalho com raiva, então eu queria tomar esse caminho e tô sendo proibido, não me deixam tomar o caminho. Pensa por esse lado aí. Agora eu vou responder o que colocaram lá. Escape de xixi em criança. Primeiro tem que ver se essa criança tá tendo domínio do que é xixi antes de achar que tem algo, sabe? Lidar com o individual não é muito fácil, né? É muito mais fácil eu lidar com todo mundo com o código de barras, não é? Nem tenho nenhum produto aqui que tem código de barras para te mostrar. Eu tenho aqui, ó. Tenho aqui, ó. Se as pessoas viessem com um código de barras, seria mais fácil, né? Daí eu chipava e já sabia o que é. Está na hora do desfraude. Eu acho isso o fim do mundo. Mesmo não sabendo sobre isso, os meus 2 filhos avisaram que não queriam mais a fralda. Mamãe, eu quero o pinico. Mamãe, quero pipi aqui. Mamãe também quero. Mamãe arranca. Ou eles mesmos arrancavam a fralda. Mesmo que fizesse xixi no chão. Daí faz xixi no chão, aí eu tenho que pegar um pano. Daí eu fico nervosa. Mãe, eu quero controlar aquele xixi. Pelo amor de Deus, tenha um pouco de amor por essa criança. Eu sei que você tem amor, mas você tem mais amor por você. É seu ego querendo que mije na hora certa no pinico, porque tem 2 anos. E sei lá, se o seu bolso não aguenta mais
comprar a fralda, ou se você tá de saco cheio de tirar a fralda e ficar passando lenço e ficar passando não sei o que e levar aquela quantia de mala que a gente tem que levar com 4 trocas de fralda, ainda consegue usar 5. Vocês entendem? Então, escape de xixi. Primeira pergunta que eu tenho que fazer é: desfraldou na época certa pro indivíduo? Ou desfraldou igual um robozinho? Se desfraldou igual um robozinho, ainda tá imaturo. É normal, não tem nada. Agora não, tá tudo certo. E a criança até tem 6 anos, tem 5 anos, enfim, não sei. Tá? Então vamos olhar para medo ou para disputa territorial. O xixi, assim como no animalzinho, leva um cachorrinho macho para passear. Ele faz xixi em todo poste, não é? Então, a criança que tem isso, ela tá querendo um território. Que lugar ela ocupa nessa casa ou nessa família? Onde é meu quarto? Onde estão as minhas coisas? Eu tô disputando minha mãe com o irmãozinho, por exemplo? Ou a relação do casal é tão imatura que a criança percebe que a presença da criança disputa o casal. Daí a criança faz xixi. É nesse sentido que você vai ter que olhar, tá bom? Mas criança não tem sintoma. Criança é papai e mamãe. Doa quanto vai doer no seu ouvido, igual doeu no meu. Quando eu comecei os cursos de germânica, meu professor falou: criança é mãe. Eu falo: meu Deus do céu, olha tudo que eu faço com meus filhos. Daí eu já, rapidamente me compus e falei: e o pai? E eu perguntei mesmo, levantei a mão. Criança é mãe, amor. Ficou no ventre materno por muito tempo. Alguns comportamentos eu vou olhar para o casal, tá? Quem me respondeu agora? Ah, pera, deixa eu ver se foi você que me perguntou e foi você que me respondeu. Foi você que me assim, foi você que me perguntou. Então, ela tá disputando espaço com a irmãzinha, ela é gêmea. É gêmea viva? Tão vivos os dois? Vamos esperar a pessoa responder para mim. São 2 irmãos vivos? Tá tendo disputa territorial, disputa dos 2 para com a mãe. Então eu faço xixi para ter mais atenção. Então você pode falar para a criança que tem o coração da mamãe para os 2. A criança vai entender rapidamente. Tá bem? Deve estar tendo disputa. Nessa fase, 7 anos de idade, a criança faz muita disputa, principalmente da mãe. Tá bom? Tenta por esse lado, Gi, e daí você me fala, tá bom? Vamos passar para essa, daí eu já volto numa pergunta que fizeram. Candidíase. Candidíase normalmente é em mulher, né? Repara. Candidíase é em mulher. Reparou? Reparou, né? Então vamos lá. Tanto que daí perguntaram particularmente para mim, então vamos responder essa. Prepara, que agora vem as perguntas tensas pra gente responder. Candidíase é a mulher com conflito com o masculino, conflito sexual. Eu, quando em território, quando junto para com o meu parceiro, há algo sexual que eu não gosto e eu me sinto algo que trabalha com algo muito vital para mim. Sexo, comer e dormir é vital, tá? Todo animal faz para sobreviver. Então, ou não está tendo, ou está tendo ineficaz, ou eu tenho medo de fazer, de ter relação sexual, de ter prazer. É nesse sentido, candidíase. Então, por que ela é de repetição? Bom, porque pelo menos a sua vida está ativa, né? Graças a Deus. Tá?
Então tem que olhar para esse significado. Como é individual, não posso ir mais além disso, mas tem essa relação. Eu disputo a relação sexual com meu parceiro. Da onde vem o conflito com o masculino? Da casa de origem. Tá bom? Papai e mamãe. Tá bom? Muito bem. Daí me perguntaram sobre dormência, sobre ciatalgia, né? Dormência na perna direita é consequência da hérnia de disco. Sim, a dormência, né, a parte neural, quando eu tenho uma hérnia de disco, eu comprimo o canal medular pelo espaço, pelo edema causado, tá? Então, pode ser mecânico, daí não tem nada a ver com sintoma somático, nada a ver, né? A hérnia de disco eu poderia te dar um significado, mas a ciatalgia, pelo que você me contou aqui, daí claro, a dormência, tem característica mecânica. Então, o canal medular está sendo comprimido, existe uma disfunção mecânica local. Então, eu oriento que o seu esposo procure um profissional que tenha a formação de osteopatia. Tá bem? Se for nesse sentido, que é do jeito que você me escreveu, é mecânico, tá? Derrame ocular, que me perguntaram. Tudo que tem a ver com derrame ocular tem a ver com medo. Tudo que tem a ver com os olhos tem a ver com medo, tá? Algo que vem de trás e eu não consigo enxergar atrás. Então, existe algo como se fosse um predador. Sabe, gente, a germânica é uma medicina de característica biológica. Então, quando eu converso com vocês e tô dando alguns significados para vocês, eu tô falando de ressignificação como se fosse um bichinho, como se fosse um animal primitivo. Então, se fosse uma cobra, se fosse um cachorro, se fosse um cavalo, se fosse você no mato perdido, eu não tô trabalhando com o urbano. Eu não coloco o contexto tecnológico. Ah, sim, você tem 1000 tecnologias a seu dispor. Tecnologia, ela não tem sintoma. A tecnologia é uma máquina. Ela não vai fazer sintoma algum. O sintoma que você tem, ele vem do seu biológico primário. Você puro. Senão você não faria sintomas. Senão, de novo, você teria um código de barras, né? Daí você teria um chip, daí você passa por uma máquina lá, uma injeção eletrônica. Aí você sai perfeito, né? Quando a gente põe o carro lá para fazer um ajustezinho, eles leem a injeção eletrônica e sabem tudo o que tem no seu carro. Em menos de meia hora, se a concessionária for bem bacana, você pode retirar o seu carro. Se a gente trabalhasse dessa maneira, upa, que bom seria, né? Tá? Sono leve. Sono leve. Veja, ela escreveu sono leve, essa pessoa. Ela não escreveu insônia. Então, eu espero que você já tenha passado. Então, se você teve distúrbios de sono, então você já não está mais em simpaticotonia. Você já está em parasimpaticotonia, pelo jeito que você me escreveu. Mas, algo aconteceu que te deixa em alerta. Igual o guarda noturno. Os guarda noturnos, eles dão umas cochiladinhas, né? Ali, ó. Um olho no gato, outro no peixe. É assim que você está. Sono leve. Um olho no gato e outro no peixe. Tá bom? Por quê? Tem predador à noite, entre aspas. Você está tentando resolver a sua vida à noite. Porque à noite pode ser você mesma. Você não precisa ficar de bonita, e nem fazer um biquinho, e nem maquiagem para agradar, sei lá eu quem. À noite é só você com você mesma. Tá? Por isso, sono leve. Ou aconteceu algo que você recebeu a informação do acontecido à noite. Daí marcou. Entendeu? Nesse sentido. E a última pergunta foi sobre repetição de ciclo. Todo sintoma ocorre porque você está repetindo um ciclo. Correr atrás do próprio rabo. Isso gera sintoma.
Então, se você sabe que você está repetindo um ciclo, é porque está em zona de conforto. E essa mudança não está te deixando confortável, então você repete, e repete, e repete. Porque, de alguma maneira, o formato de repetição, você sabe como reagir. Você sabe como vai ser, você sabe exatamente a sequência. Então, o formato de repetição, ele cansa, mas ele te gera possibilidades. Tá bem? Então, pensa nesse sentido. E aí, perguntaram sobre pólipos na região do reto. Pólipos já são, já tá em cura. O reto, ele tem a colocação de eu pensar só a nível de epiderme ou de eu pensar a nível de endoderma, né? Então, ele foi passado para trás. É nesse sentido aqui, ó. Ele foi passado para trás, algo nesse sentido. Então, ele aprendeu a ficar sob alerta com algumas coisas. E os pólipos, eles marcam isso. De sabores, né? Situações que você se sentiu violado, né? Mas veja a pergunta. Ambas, né? 2 pessoas me perguntaram. Tal coisa do meu marido, tal coisa do meu marido. Eu entendo que você quer ajudar, que você é uma parceira super bacana, mas tem que estar incomodando ao indivíduo. Pra daí você falar pra ele, olha, vai procurar tal situação. Querer curar o outro é adoecer. Sofrimento compartilhado é sofrimento em dobro, tá? Só pra você saber. Ok? Certo? Então, do que me perguntaram, né? Que eu tinha posto aquele ursinho simpático no post pra saber sobre sintomas. Então, espero ter respondido o que vocês me pediram. Me convidaram pra tomar café. Eu aceito, né? Se for aqui por perto, ou onde eu estiver, pode me convidar que eu vou. Ou vamos marcar já. Vamos marcar um café sistêmico aqui em Curitiba? Vamos marcar? Aí a gente marca uma vez por mês. Aparece quem quiser, né? Vamos marcar um piquenique. Tô querendo isso esse ano. Tô querendo conhecer gente. Tô ficando muito aqui, ó. Essa interface é muito bacaninha. Ó, tem 13 pessoas junto comigo. Ah, esqueci desse, calma. Tem 14 pessoas junto comigo, 15 agora. E tão longe, né? Ó, não consigo pegar vocês. Eu gosto de contato, né? Nada substitui essa máquina que quase que cria um vício, né? E tá fazendo as pessoas se tornarem muito dependentes, sabe? Tá lesando muita gente, as pessoas estão ficando sozinhas. O mamífero, o homem, ele não foi feito para ser sozinho, tá? E isso causa muita doença mental. Ok? E síndrome do pânico. Síndrome do pânico é medo. É medo que ultrapassou. E teria que olhar sobre se sentir acolhido. Quando eu faço síndrome do pânico, eu me sinto muito longe de meu pai e minha mãe. Síndrome do pânico é quando eu olho para os lados e não tem ninguém. Então tem que fazer acolhimento de pai e mãe para iniciar o trabalho, tá? E daí identificar o gatilho de medo com algo. Medo com o quê? Pode ser do indivíduo. Ele vai te relatar que a síndrome do pânico começou quando, sei lá, ele foi dirigir, né? E pode ser, sempre. E se ele relata para você, sempre. Então, isso tem uma correlação transgeracional, né? Então, vai ter que olhar para outras gerações e esse indivíduo está só ajudando no processo de acolhimento desse excluído da família, tá? Por que eu dei o nome de sintoma sistêmico? Porque eu olho para a família. O indivíduo, ele não está sozinho. Na pior das hipóteses, o indivíduo representa 3 pessoas. Ele, o pai e a mãe, né? E aí, se eu for olhar, ele tem um DNA que carrega avô e vó, daí já ganhamos 7 pessoas, daí bisavós e bisavós, eu já ganhei mais 2, 4, 6,
8, já estamos em 15 pessoas se eu tiver na segunda geração, terceira geração, tá? Você pode responder até 7 gerações bem facinho. Se você for olhar para trás, você tem quase 0,3% do DNA desse septavô, sei lá como é o nome, tá? Então, olhar para sua família como um todo, para o clã como um todo, né? Para sua árvore da vida, tá bom? Então, muito bem. Então, as próximas lives, elas vão ser só curtinhas, que daí eu vou pôr no story, sempre curtinhas. E quando eu for soltar a live, vocês entram no canal Sintoma Sistêmico no YouTube, se vocês têm interesse. E eu vou divulgar, as lives vão ser pelo canal do YouTube, fica muito mais fácil para que daí os 2 canais que eu tenho como mídia social assistam. E lá fica gravado e disponibilizado. Aqui eu não consigo pôr no IGTV, porque o tamanho fica grande e nunca vai. E as pessoas querem ver de novo e não tem como, né? Então, as próximas lives vão sempre estar disponíveis e nós vamos trabalhar com o canal do YouTube. Então, entra lá, Sintoma Sistêmico, se inscreve, põe o sininho, viu? Tô blogueirinha hoje. E aí fica mais fácil, tá bom? Então, muito obrigada para quem participou. Vocês vão ver que vai ser liberada a plataforma com alguns vídeos ao vivo disponíveis para quem quiser participar. É www.sintomasistêmico.com.br. Lá tem uma plataforma de cursos. O curso Sintoma Sistêmico ele vai ter seu início depois do carnaval. Ele vai ser lançado no dia 12 de março, né? Estamos com os últimos ajustes só do site para ficar bonitinho, né, etc e tal. E é isso. Então eu espero que você tenha gostado. Você vê de novo. Não sei como é que você compartilha, porque né, não me faz perguntas difíceis. E tem o canal do Facebook também, que é Sintoma Sistêmico também. Então vai lá e divirta-se, tá bom? Então, muito obrigada. Um feliz ano novo. E o ano novo feliz quem faz é você. Porque ano novo é uma forma de representação de um calendário cristão. Existem outras religiões e outras crenças que trabalham as datas anuais de outro formato. Então, saia dessa matrix que, e agora é ano novo. Não, aqui é dia 20 de janeiro, da mesma forma que foi dia 20 de dezembro, e você pode trabalhar para si e gastar energia para si. E primeiro, quando você arruma a sua casinha interior, o seu universo ao seu redor se arruma da mesma forma, bem rapidamente. Tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima, tá?